O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus estimados, aqueles que estão aqui na matriz de São José Operário, bem como aqueles que estão nos acompanhando através dessa transmissão. Hoje, nessa liturgia, o Senhor nos convida a pensar e, ao mesmo tempo, renovar o nosso modo ou a nossa vida de fé. Partindo, portanto, da segunda leitura da carta de Santiago, traz para nós a experiência de uma fé estéril, uma fé, na verdade, totalmente ideal, uma fé sem comprometimento. E o autor, portanto, apresenta esse tipo de fé, dizendo: isso é uma fé morta. Uma fé no Senhor, uma fé em Jesus, que não leva, portanto, o cristão ou a pessoa a comprometer-se com os necessitados. Essa adesão a Cristo Jesus tem alguma coisa de falha. Jesus é uma pessoa, não é uma ideia. Aquele que se compromete, portanto, com o Senhor na adesão a Ele, enquanto batizado que somos, portanto, devemos nos comprometer na caridade para com os nossos irmãos. E aqui eu deixo bem claro, meus caros, caridade não significa tão somente socorrer aquelas pessoas que estão necessitando de pão. Isso daqui seria reduzir a caridade como um todo. Ora, o autor deixa isso bem claro. Esse tipo de fé, essa fé morta, essa fé estéril, não nos leva à santificação, não nos leva ao amor, não nos leva ao comprometimento com os nossos irmãos necessitados, não nos leva, de consequência, uma vida de adesão e compreensão do reino de Deus instaurado no nosso meio. Ora,
E o mesmo autor realmente diz: que tipo de fé nós devemos ter ou nos comprometer? A fé, portanto, viva. A fé que realmente, uma vez que tenho adesão a Cristo Jesus, me comprometo pela sua causa. A causa de Jesus, as obras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a sua doutrina, o amor que ele teve para conosco, o amor pela humanidade, por todo o criado. Aqui realmente é uma fé comprometida. Uma fé que, sem dúvida, alimenta-se da palavra do Evangelho, alimenta-se do próprio Senhor, alimenta dos sacramentos. E, de fato, manifesta a sua efetividade, onde? Na prática, na caridade, no amor, na atenção aos necessitados. Certamente, tanto dos nossos age dessa forma, e que todos nós devemos sim também dessa forma agir. O meu comprometimento a Jesus leva a comprometer com o meu irmão, mesmo que às vezes venha trair, mesmo que às vezes possa realmente falar mal de mim. Se fizermos a mesma coisa, estamos agindo como os pagãos. Onde está o teu amor para o perdão? Onde está o teu amor para a reconciliação? Onde está o teu amor que não é capaz, portanto, de perdoar aquela pessoa? Rezar pela conversão e o crescimento espiritual daquela pessoa. Ora, ter uma vida de fé não é fácil, meus caros. Uma adesão tão somente a Deus, que é nosso Pai, sem comprometer com a causa dos nossos irmãos, é muito difícil. Mas Ele nos chama para tal. E como? Vivendo realmente o mandamento do amor. Tão difícil, às vezes belíssimo nas palavras, mas quando vai para o irmão, para a prática, eis aí, portanto, uma grande barreira ou uma grande questão. Às vezes nem precisa ir para tão longe para aplicar essa fé que estou vivendo em Jesus. E devo aplicar onde? Na minha família, na minha casa, com os meus, na minha comunidade. E às vezes o que é que tenho? Intriga, litígios. E aqui é necessário repensar. O meu comprometimento de fé com Jesus leva, portanto, a comprometer com o meu irmão. E tudo que tenha confusão, divisão, não vem do Senhor e nem de uma vida de fé e adesão a Ele como tal. Ora, no Evangelho nós temos esse relato. Jesus, que continua a sua missão, está realmente a evangelizar, passa realmente no seu ministério público ensinando a doutrina que o Pai, portanto, lhe enviou a ensinar. E esse realmente quer ter um feedback, quer saber se as pessoas que estão seguindo compreendem quem Ele é. Saiba de fato quem é Jesus. E ele realmente faz uma sondagem a partir realmente dos discípulos que estavam com ele e ao mesmo tempo também estavam com a multidão. E aqui pergunta, o que é que esse povo, o que é que a multidão, o que é que essas pessoas dizem ou pensam a meu respeito? E as respostas que ouvimos não diz respeito à identidade de Jesus. Não são profundamente capazes de revelar quem é Jesus. Aquela multidão, aqueles que estavam a seguir, aquela fé daqueles que estavam ali, não tinha nem sequer um entendimento de quem era Jesus. E esse tipo de fé, de multidão, de seguimento, sem entendimento, também não serve. Está faltando o dom do Espírito Santo. Olha aqui. E começam, portanto, a dizer que é quem? É João Batista, que é Elias, que é algum dos profetas. Como se, na verdade, os mortos reencarnassem
agora, portanto, em Jesus. Não entenderam nada daquela adesão que fizeram. Talvez tinha outros motivos para seguir, mas não o motivo de entender e compreender quem era de fato Jesus. E assim fazer o caminho e o percurso do discipulado. Esse tipo de fé é muito frágil. Ela é como de fato levada pelo vento. Pode chegar um outro que atire a atenção e de repente pela mesma forma segue. E assim consequentemente não tem comprometimento. Ora, Jesus agora também quer saber de Pedro, da mesma forma que ele quer saber de cada um de nós enquanto batizado que somos, e hoje teremos batizado. E aqui é importante, mais um cristão ou uma cristã que de fato aderindo à vida de Cristo deve entender, e se for criança, nós, pais, padrinhos, comunidade, devemos realmente reforçar para que na verdade eles entendam quem é Jesus. Para não ser apenas uma transmissão cultural, mas uma adesão pessoal que leve também a vida comunitária e o comprometimento com os irmãos. E aqui pergunta Pedro, e vocês? Aqueles que estavam próximos. Pedro responde, de fato, como alguém que acompanhando, que seguindo, entende e sabe. És o Messias, é o ungido do Senhor, é aquele que de fato veio para nos salvar. No momento que de fato na vida de fé nós temos realmente o seguimento a Jesus, e de fato fazemos a sua vontade, a graça, a revelação divina, de fato está em nós. Quando na verdade queremos agir tão somente pelos nossos desejos e vontades, já não tem mais. Olha aqui a instabilidade de Pedro. Num primeiro momento revela a identidade de Jesus, é o Messias. Num segundo momento, não quer permitir que Jesus realize as obras do Pai. E aqui, portanto, o que é que Jesus diz? Com todo aquele que não quer permitir que Jesus se realize na vida dos irmãos, dos necessitados, que Jesus realize as obras do Pai, afasta-te, não serve. Não age segundo a perspectiva divina, age segundo os interesses humanos e os benefícios que pode ter nisso. Está pedindo para afastar. Não permita, Senhor Jesus, que venha com palavras dizer para nós, afasta-te, por estarmos impedindo a realização do teu reino na vida dos nossos irmãos, por sermos barreiras na vida dos nossos irmãos. Retira do nosso coração isso, mas dá e coloca no nosso coração o amor, a adesão, a de fato edificar o teu reino e assim de fato revelar a tua identidade, que és o Messias, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo